vamos começar falando sobre essa associação entre menopausa e risco cardiovascular, que foi o que deu origem ao documento. Eric, por que a menopausa é considerada hoje um fator de risco para doenças cardiovasculares nas mulheres? Então, Ícaro, a gente sabe que quando ocorre a menopausa e tem o hipoestrogenismo, né, a mulher ela começa a apresentar algumas alterações que aumentam o risco cardiovascular. Então, aumenta, por exemplo, o acúmulo de tecido adiposo visceral, adipócitos viscerais ali, gerando aquele padrão mais heterogênico, o que vai gerar também uma dislipidemia mais heterogênica, com queda do HDL, maior chance de hipertrigliceridemia, partículas de LDL pequenas e densas. Ocorre também um aumento de lipoproteína A, aquela lipoproteína Azinho que a gente fala que tem associação com o risco cardiovascular, aumenta o risco de diabetes, né? Ou seja, a menopausa é um contexto de síndrome metabólica. É como se aquela mulher ali, ela passasse agora a viver com síndrome metabólica, mesmo que ela não tivesse antes, né? Tem todo o arsenal ali pronto para aumentar o risco cardiovascular. E é muito interessante, assim, que nas consultas a gente vê esse relato. Claro. A gente dizer que não tinha, por exemplo, uma obesidade visceral, né? A vida inteira, não tinha barriga. Muito isso chama a atenção da questão estética, né? Que não é o foco, mas a gente tem que falar sempre, né? Muda a distribuição de gordura corporal depois da menopausa, né? Então, essa questão da obesidade ginoide, da distribuição de gordura mais em quadril, nádega, raiz de coxa, que a gente sabe que tem até um perfil ali benéfico, né? Serve como um depósito, né? Serve como um buffer, né? Serve como um lugar para armazenar esse excesso de gordura, vai ser redistribuído para a questão abdominal. Então, é como se o padrão hormonal estrogênico, androgênico, né? Vai sair aquela diferença do estrogênio que você tem no período de perimenopausa para uma predominância relativa, vamos dizer assim, né, de androgênio, então muda a distribuição para o abdômen. Então as mulheres se queixam disso na menopausa e aí acaba tendo essa mudança desses fatores de risco. E aí a gente vê isso, assim, na prática, né, essas pacientes, elas começam a aumentar esse risco cardiovascular e chega ao ponto de igualar esse risco cardiovascular com o risco de homens. Então, acaba que em algum momento a prevalência de infarto, de AVC, vai acabar se igualando ao homem exatamente por culpa desse hipoestrogenismo da menopausa. Perfeito. A gente acaba, então, tendo dois caminhos. De uma forma mais direta, a menopausa vai levar a obesidade visceral, mudança do perfil lipídico, já aumentando diretamente o risco cardiovascular, e indiretamente aumentando, por exemplo, o risco de diabetes, já pela obesidade visceral, e o diabetes levando a um aumento de risco cardiovascular. Mas aí lembrar também que se você tem uma paciente que entra em menopausa, mesmo sem falar em terapia de reposição hormonal, mas que ela mantém peso, mantém perfil sem diabetes, sem as comorbidades, ela vai manter um risco cardiovascular mais baixo, né? Embora a mudança de distribuição já afete isso diretamente. Perfeito, Luciano.